Era uma vez, lá pelos confins do tempo, por volta de 10.000 a.C., existia uma tribo chamada Iagal, que estava passando por um baita perrengue para sobreviver. O motivo? Os mamutes, que eram a principal fonte de comida, ferramentas e até roupa da galera, estavam cada vez mais difíceis de encontrar. Os caçadores tinham que ir cada dia mais longe só para conseguir alguma coisa. Num desses dias, eles voltam com algo completamente inesperado. Uma garotinha misteriosa chamada Evolete. Ela foi encontrada agarrada ao corpo sem vida da mãe, mas o que mais impressionou todo mundo foram seus olhos, de um azul tão intenso que ninguém ali jamais tinha visto igual. Aí entra em cena a velha mãe, uma espécie de xamã da tribo. Ela faz uma daquelas conexões espirituais com os ancestrais e solta uma profecia daquelas de arrepiar. Demônios de 4 patas vão invadir o vale no dia da última caçada. Nesse mesmo dia, um guerreiro poderoso vai surgir, tomará Evolete como esposa e juntos levarão a tribo para um novo tempo sem fome. É claro que isso divide opiniões, né? O chefe da tribo não compra muito essa ideia de profecia, não. Ele quer uma solução mais prática para a fome, algo que não envolva esperar por mamutes milagrosos ou casamentos épicos. Mas antes de partir numa missão solo, ele entrega a lança sagrada da tribo ao seu melhor amigo, Tik-Tik, e confia a ele a proteção do seu filho, DLE. Depois da partida do chefe, DLE passa a ser zoado pelos outros jovens por ser filho de um covarde que abandonou a tribo. Tik-Tik sempre tenta conter a bagunça e botar ordem, lembrando que aquele homem foi sim um grande líder. Com o tempo, DLE se afasta dos outros, e é aí que Evolete, a menina de olhos azuis, se aproxima. Ela entende como é se sentir sozinha, já que sua família foi massacrada por criaturas montadas, os tais demônios de 4 patas da profecia. Nesse momento de conexão, DLE faz uma promessa de coração: nunca vai deixá-la sozinha. Os anos passam, os dois crescem, se apaixonam, e a tal profecia parece começar a se cumprir. Quando finalmente chega o dia da última caçada, um garoto chamado Baku avisa a DLE que a velha mãe está certa, o momento chegou. Só que todo mundo acha que quem vai vencer e conquistar Evolete será Karen, o favorito da tribo. Mas Evolete está com medo de perder DLE. Ela até sugere que os dois fujam juntos. Só que ele, orgulhoso e determinado, diz que não vai fugir como o pai dele, ele vai provar seu valor. E é então que a trombeta natural soa. Os mamutes chegaram. Tik-Tik reúne os caçadores, avisa que quem matar o mamute conquista a lança branca sagrada e lidera a tribo. E lá vão eles, sorrateiros, se esgueirando pela paisagem até encontrar o bicho líder. Tik-Tik grita primeiro, para assustar os mamutes e começar a correria. O resto da galera imita e logo começa a perseguição. Um dos grandalhões tenta passar por uma passagem estreita e fica preso numa armadilha de rede. Karen tenta matá-lo, mas erra feio. O mamute se solta, a rede ainda presa nas patas, e sai correndo loucamente. E aí, quem tá preso na rede? Dilé. Ele é arrastado pelo bicho até que a rede enrosca nas pedras. O mamute se solta e parte furioso para cima do rapaz. Dilé tenta se defender, mas a lança que ele joga só deixa o bicho mais bravo ainda. Quando ele acha outra lança, ela tá presa na pedra. Na tentativa de escapar, o mamute corre em sua direção e acidentalmente se empala na lança, morrendo logo em cima de Dilé. A tribo corre, ajuda o garoto e comemora. Ele matou um mamute sozinho. Isso nunca tinha acontecido. A velha mãe entrega a ele a lança branca e a mão de Evolete, como manda a tradição. Todo mundo celebra com festa, carne assada e dança. Mas Dilé tá com a consciência pesada. Ele sabe que tudo foi por acaso. Foi sorte, não coragem. Ele desabafa com Tik-Tik, dizendo que mentir não é certo, mas ele também não quer perder Evolete. O mentor lembra que os Iagal não vivem de mentira. Mais tarde, Dilé toma coragem, devolve a lança e confessa tudo para Evolete. Ele ainda a ama, mas não pode viver com esse peso. Só que ela interpreta isso como se ele tivesse desistido dela,
e vai embora decepcionada. No dia seguinte, o verdadeiro pesadelo começa. A profecia se cumpre. Os demônios de 4 patas aparecem. Mas não são monstros, são guerreiros montados em cavalos. Eles invadem a tribo, capturam todos os mais fortes para usar como escravos e matam quem tenta resistir. Baku, escondido numa cabana, vê a própria mãe ser morta por um guerreiro chamado One Eye, o olho só. Enquanto isso, Dlé, que tinha dormido fora da vila atormentado pela culpa, acorda com os gritos e corre até lá. Mas Tik-Tik o impede, não há como vencer agora. O líder dos invasores, o chamado Warlord, bate o olho em Evolete e decide levá-la com ele. Depois que os invasores vão embora com os prisioneiros, os sobreviventes fazem o que podem para juntar os cacos. Dlé decide que vai atrás dos sequestradores e resgatar a mulher que ama. Tik-Tik e Karen decidem acompanhá-lo. Baku também quer ir, mas é apenas um garoto. Só que, claro, ele dá o famoso migué e segue o grupo escondido, dizendo que não tem mais ninguém no mundo. Logo na trilha, eles encontram marcas de fogueira e um pedaço do colar de Evolete. Estão no caminho certo. Mas como desgraça pouca é bobagem, uma nevasca aparece do nada. Lá longe, a velha mãe sente o dor no corpo, como se vivesse o frio com eles. Quando a tempestade passa, o grupo percebe que todas as pegadas desapareceram. Começa então uma longa jornada de dias e noites, e o grupo começa a duvidar de si mesmo. Enquanto isso, lá no acampamento inimigo, Evolete continua firme, deixando partes de seu colar no caminho. Mas One Eye percebe, e para quebrar a resistência dela, o Warlord bate nas mãos dela com um chicote. Depois de algum tempo, nossos heróis encontram o colar no chão, coberto de sangue. Dlé teme pelo pior, mas Baku tenta manter a esperança. E eis que eles veem as aves da floresta fugindo em pânico, sinal de que os cavaleiros passaram por ali. A floresta, no entanto, não é nada amigável. Criaturas estranhas e perigosas atacam os cavaleiros e o Warlord começa a chicotear os prisioneiros para acelerar a marcha. Enquanto isso, Dlé encontra pedaços da armadura de um dos invasores. A trilha os leva até o acampamento dos vilões. Ele quer atacar, mas Tik-Tik pede paciência, estão cercados e vigiados. No dia seguinte, One Eye tenta forçar Evolete, mas Dlé aparece do nada e dá uma bela surra no cara, salvando Evolete no último segundo. Eles tentam fugir, libertando alguns prisioneiros no caminho, mas One Eye percebe e começa a perseguição. No meio da fuga, Terror Birds, aves gigantes e perigosas, atacam a todos. Karen é capturado, Tik-Tik se fere e o grupo tenta se esconder entre as árvores. Dlé promete a Evolete que vai voltar e então parte para salvar Baku, que está preso no alto. Usando agilidade e esperteza, Dlé derrota uma das aves e depois ainda mata a outra com um bambu afiado. Enquanto Dlé ainda estava ocupado lidando com os pássaros assassinos, os cavaleiros aproveitaram a distração e capturaram Evolete e o pequeno Baku. Quando Dlé volta, encontra Tik-Tik ferido, sangrando muito, mas ainda vivo. Sem perder tempo, Dlé improvisa uma maca e começa a arrastar o velho guerreiro pela savana, determinado a seguir os rastros dos sequestradores. Eles só param para comer e dormir quando o corpo não aguenta mais. Na primeira noite, ele acende uma fogueira e queima a ferida de Tik-Tik para estancar o sangue. Enquanto isso, se culpa por não ter escutado o conselho do amigo. Depois, vai caçar alguma coisa para comer, mas no meio da escuridão, cai num buraco, uma armadilha no meio do nada, e apaga na hora. Lá na tribo, a velha mãe acorda em pânico, sente no corpo que algo muito ruim tá para acontecer. A noite cai pesada, e começa a chover. A água enche o buraco onde Dlé caiu. E não é só isso. Um tigre dente de sabre aparece dentro da armadilha. Isso mesmo, um desses felinos pré-históricos colossais. Dlé, ainda grogue, vê o bicho e pensa em atacá-lo. Mas no impulso de compaixão ou pura sobrevivência, ele solta o tigre e sussurra: "Vai, mas, por favor, não me devora." O bicho se aproxima, cheira o garoto e vai embora sem atacar.
Nesse exato momento, a velha mãe lá longe relaxa e adormece de novo, como se sentisse que tudo ia ficar bem. Dlé consegue sair do buraco e reencontra Tik-Tik, que já está um pouco melhor. De longe, os dois percebem uma fumaça subindo no horizonte, sinal de ataque. Sem pensar duas vezes, eles correm para investigar. Chegam a uma pequena vila que também foi atacada pelos cavaleiros. Famintos, encontram um pouco de comida e começam a comer com desespero, mas logo são cercados por guerreiros locais armados até os dentes. A coisa ia azedar, até que o tigre aparece de novo. Isso mesmo, o mesmo tigre dente de sabre salta no meio da confusão, encara os guerreiros e com um rugido imponente, defende Dlé. O animal se aproxima do rapaz, solta um grunhido de aprovação e vai embora. Os guerreiros, espantados, baixam as armas e convidam os dois para comerem em paz. Ali, Dlé conhece o líder da tribo, Nakudo, que por acaso fala a mesma língua, aprendeu com um homem que parecia com Dlé. E aí vem o choque. Era o pai dele. Mas a alegria dura pouco. O pai também foi levado pelos cavaleiros, e ninguém nunca conseguiu escapar deles. Nakudo mostra umas pinturas antigas com uma profecia, que falava de um homem capaz de falar com o tigre, que libertaria seu povo da escravidão. A tribo acredita que Dlé é esse homem. Mesmo assim, ele não se sente pronto para liderar. Aí Tik-Tik, sempre sábio, revela a verdade. O pai de Dlé não fugiu por covardia, mas sim para tentar encontrar uma vida melhor para todos. Agora, cabe a Dlé seguir, ou não, os passos dele. No dia seguinte, chega a notícia. As outras tribos também foram atacadas pelos cavaleiros. Tik-Tik quer agir imediatamente. Nakudo ordena que seus guerreiros se preparem. Dlé repara que Nakudo se despede de todos, menos de alguém. Nakudo revela que sua esposa foi morta e seu filho, Tudo, sequestrado. E por falar em Tudo, ele acaba cruzando o caminho de Baku, e os dois rapidamente se tornam amigos, dois garotos unidos pela dor. Durante uma pausa na jornada dos cavaleiros, Wanai tenta forçar Baku a beber água, mas o garoto reage e parte para cima dele. Wanai fica enfurecido e se prepara para matá-lo, mas Evolet intervém, pedindo ao Warlord que o pare. E, por incrível que pareça, ele obedece. Dá um tapa em Wanai para fazer parar, mas o guerreiro fica com o orgulho ferido e jura que vai se vingar depois. Enquanto isso, Dlé e os outros partem do vilarejo. E quando chegam numa clareira, o que encontram? Uma multidão de outras tribos esperando por ele. Todos vieram só porque ouviram dizer que um líder estava surgindo. É uma marcha épica, sem descanso, sem sono. E a cada novo dia, mais tribos se juntam. Finalmente, eles chegam a um rio e veem os cavaleiros embarcando os escravos em barcos cheios de gaiolas. Dlé não se aguenta e grita o nome de Evolet. Ela escuta, vibra e avisa aos outros. Ele veio, Dlé está vindo nos salvar. Mas os cavaleiros não deixam nem os prisioneiros comemorarem. Os guerreiros das tribos se reúnem para discutir o que fazer. Seguir de barco? Impossível. A única forma seria pelo deserto. Mas atravessar o deserto a pé? Quase um suicídio. Dlé olha firme para todos e diz: a gente vai encontrar o olho da serpente. Esse tal de olho da serpente era uma lenda, um ponto onde o rio se curva como uma serpente, sob um sol que nunca se move. A dica que faltava vem quando ele observa o céu e saca que o tal olho é a estrela do norte. Eles precisam viajar à noite para se guiarem por ela. Enquanto isso, na tribo Yagal, a velha mãe entra em silêncio absoluto, já não fala com ninguém, só espera o momento certo de cumprir sua missão. Dias depois, a caravana de tribos chega finalmente ao destino dos cavaleiros, a Montanha dos Deuses. Lá, os escravos, incluindo Evolet, Karen, Baku e Tudu, estão sendo forçados a construir uma pirâmide colossal para uma civilização superavançada. E o que mais revolta a todos? Os mamutes também são usados como escravos. Isso enche Baku e Karen de ódio. De tempos em tempos, um som de trombeta ecoa. E todos devem se ajoelhar para a chegada do líder supremo, conhecido como o Todo-Poderoso,
acompanhado dos seus sacerdotes. Num desses dias, o tal Todo-Poderoso fica irritado com a lentidão das obras. Como punição, ordena que um dos escravos seja jogado do alto da construção. É um dos amigos de Karen. Ele cai e morre na hora. Enquanto isso, Delay começa a perder a esperança. Mesmo com todas aquelas tribos juntas, não parecem ser suficientes para enfrentar o poder do inimigo. Mesmo abalado pela força dos inimigos, Delay é lembrado por Tik-Tik de um detalhe crucial. Os escravos são muitos, e se eles se unirem à batalha, a maré pode virar. Assim que a noite cai, Delay e Nakudu se infiltram escondidos num galpão onde os escravos estão presos. Lá dentro, Nakudu finalmente reencontra seu filho, Tudu, num momento emocionante. Delay procura Baku e pergunta por Evolete, mas o garoto revela que as mulheres estão trancadas em outro lugar. Antes de sair, Delay se aproxima de Karen e se desculpa por ter colocado ele naquela situação. Mas Karen, cheio de fé na profecia, responde de peito aberto: "Eu sigo você até o fim, irmão." É aí que um escravo de outra tribo se revolta. "Você vai acabar com todos nós? Armas não matam deuses." Nakudu logo corta o discurso, dizendo que Delay fala com os tigres, e isso muda tudo. O grupo apresenta então um homem cego escondido no subterrâneo. Ele já foi servo de um deus fugitivo, e conta que o que esses deuses mais temem é a marca do caçador, que representa a estrela mais brilhante do céu. Mas, se Delay não tiver essa marca, não pode derrotar o Todo-Poderoso. De repente, ouvem passos. Guardas se aproximam. Antes de fugir, Delay repara numa pulseira do velho cego. Ela era do pai dele. O homem revela que foi o pai de Delay quem salvou a vida dele, mas que infelizmente ele já morreu. Nakudu e Delay fogem, mas são seguidos por guardas. A tensão sobe, mas Tik-Tik surge do nada, enfrentando todos sozinho. O velho guerreiro dá um verdadeiro show de habilidade e elimina os inimigos, mas um deles finge estar morto e o apunhala pelas costas. Delay corre até Tik-Tik, que usa seus últimos suspiros para dizer: "Não se prenda à profecia, Delay. Elas têm muitas faces." E com um sorriso orgulhoso, entrega a lança branca antes de partir. Enquanto isso, Evolete é levada aos aposentos do Warlord, que quer se aproveitar dela, mas ela, esperta, rouba a espada dele. Antes que possa se defender, os sacerdotes e guardas invadem o local e prendem o Warlord por roubar uma escrava do deus. Acontece que o Onai, com sede de vingança, foi quem dedurou o chefe. Os guardas pegam a espada de Evolete e percebem que as cicatrizes nas mãos dela formam a marca do caçador. Isso é relatado ao Todo-Poderoso, que entra em fúria. De volta ao acampamento, Delay enterra Tik-Tik e finalmente aceita seu destino. Com a lança branca nas mãos, faz um discurso forte. "Caçamos mamutes juntos, agora vamos caçar deuses." O plano é montado. Eles enterram suas armas na areia e entram no campo fingindo serem escravos. Delay olha para Baku e diz: "Hoje você é um caçador, garoto." Enquanto isso, Evolete e o Warlord são levados ao Todo-Poderoso. O Warlord é chicoteado por sua traição. O sacerdote ainda avisa ao líder que um exército de guerreiros armados está por perto. Nos bastidores, Delay e Karen localizam o mamute líder. Eles mandam Baku e Tudu para libertarem os animais. Assim que os mamutes estão soltos, Delay dá o sinal. A rebelião começa. As tribos puxam suas armas e atacam. Delay tenta fazer o mamute atacar os guardas, mas o bicho não se move. Karen segura os inimigos, se sacrificando para dar tempo. Vendo seu amigo cair, Delay grita tão forte que o mamute finalmente se assusta e investe, esmagando os inimigos. Inspirados, os outros escravos também se rebelam. Um caos organizado toma conta. O Todo-Poderoso, desesperado, ordena que Evolete seja executada na frente de todos, para acabar com o espírito de luta. Delay vê Evolete e grita para os guerreiros pararem. Quando a trombeta toca, os escravos caem de joelhos. O líder supremo aparece e, por meio de um sacerdote, ameaça. Se der mais um passo, ela morre. Delay responde: "Deixe meu povo ir."
O Deus até aceita libertar os Yagá, mas diz que os outros pertencem a ele. Sem aceitar esse absurdo, Dilé atira a lança branca direto no peito do Todo-Poderoso e anuncia: ele não era um Deus, era só um homem. Essa revelação quebra o medo. Todos os escravos voltam a lutar. Bakru tenta se vingar de Wanai, mas erra. Wanai então captura Tudu, mas comete um erro. Nakudo aparece e mata Wanai, salvando o filho. Enquanto isso, os ex-escravos derrubam os sacerdotes e botam fogo nos barcos. Mas o Warlord ainda tem um último golpe. Foge com Evolet a cavalo. Dilé sai correndo atrás. Evolet vê o amado se aproximando e aproveita para roubar uma flecha e atingir o Warlord, fazendo os dois caírem. Ela e Dilé correm um para o outro, mas antes de se tocarem, o Warlord dispara uma flecha e atinge Evolet no peito. A velha mãe, lá na tribo, sente a dor imediatamente, começa a sangrar. Dilé, em fúria, corre até o Warlord e mata-o com a lança branca. As pessoas começam a comemorar a vitória, mas Dilé só tem olhos para o corpo sem vida de Evolet em seus braços. Desolado, ele caminha até os mamutes. Parece que quer um fim, um descanso. É quando, do outro lado do mundo, a velha mãe dá seu último suspiro, e nesse exato instante, Evolet volta à vida. Dilé corre até ela e dessa vez a encontra viva. Agora sim, o povo inteiro comemora de verdade. Dias depois, cada tribo retorna ao seu lar. Antes de se despedir, Nakudo entrega a Dilé sementes que seu pai havia coletado, sementes capazes de alimentar sua gente por gerações. Eles se despedem e nunca mais se veem. Já em casa, Dilé planta as sementes. Em pouco tempo, a terra começa a florescer. Com comida, esperança e liderança, a tribo renasce. E enfim, a profecia da velha mãe se cumpre por completo. O guerreiro escolheu seu destino, uniu os povos, salvou a mulher que ama e levou sua gente para um novo tempo.